Bom, meu nome é Pablo Deiró, sou o capitão Deiró da PM da Bahia. Em 2011 iniciei um processo seletivo feito pelo Estado da Bahia, onde foram selecionados alguns oficiais para serem pilotos de avião e pilotos de helicóptero. No meu caso, por conta de questões de ordem pessoal, aptidão e zonas de conforto, busquei fazer o teste para ser piloto de avião. O grupamento aéreo é uma unidade que completou 13 anos, com mais de 400 vidas salvas. O papel do piloto aqui no grupamento aéreo, ele é muito relacionado a um objetivo muito primordial, que é a segurança pública e salvar vidas. Esse é o nosso papel. Então nós temos pilotos de avião e pilotos de helicóptero, onde no meu caso, que sou piloto de avião, nosso papel é transporte de tropa, quando acontece, por exemplo, um assalto a banco em algum local. A gente precisa muitas vezes levar a tropa do BOPE, nós precisamos ir buscar policiais em situações de risco, nós fazemos muito transporte aeromédico, ou seja, pessoas que sofreram algum acidente, pessoas que precisam de um transporte imediato em um local um pouco mais crítico. O grupamento aéreo vai tanto de avião quanto de helicóptero buscar. Enfim, tem uma diversidade de ações que são da nossa atividade de segurança pública. Então, o grupamento aéreo hoje ele é responsável pela aviação de segurança pública em todo o estado da Bahia. Na aviação, diferente de dirigir um veículo, de dirigir uma motocicleta, esse processo de automação ele é muito mais demorado. Eu não acredito que um piloto ele esteja em um determinado momento plenamente automatizado com as funcionalidades de uma aeronave. Então, se eu pudesse dizer hoje para vocês, o tempo inteiro nós fazemos utilização de algo chamado checklist, que são listas de checagem interna. Nós fazemos o controle duplo, ou seja, um piloto ele está passando para o outro e recebendo informações ao mesmo tempo, pela quantidade de informações que são necessárias para fazer um voo seguro, que é o que nós mais precisamos. Então não é um processo de automação tão simples, e hoje eu lhe digo, eu não tenho uma mente automatizada para o voo e acho muito difícil que isso venha a acontecer. Sim, em treinamento principalmente, quando eu estava fazendo o curso na cidade de São Paulo, nós passamos ao lado de uma formação de nuvem muito carregada, onde a aeronave ela não respondia exclusivamente aos nossos estímulos, diretos e aos nossos comandos. Ela fez ascensão por conta das chamadas térmicas. Então ela ascendeu a 800 pés, além do nível que nós estávamos, somente por uma mudança de temperatura de um encontro de uma frente quente com uma frente fria. Então nós percebemos que mesmo colocando a aeronave apontada para baixo e com o motor funcionando, ainda assim a aeronave continuava subindo. Então foi um pouco crítico, a aeronave balançou bastante, mas graças a Deus tudo em paz. É um trabalho importantíssimo os profissionais da torre de controle. O nível de atenção que é exigido deles, tanto deles quanto dos pilotos, é muito grande. Digo isso porque são muitas aeronaves chegando, aeronaves de tamanhos diferentes, com velocidades diferentes e com destinos diferentes. Então a aviação ela tem nuances diferentes em relação a, por exemplo, nós temos as estradas nossas, onde nós temos 2 patamares somente, Estamos já no chão
não vamos nem subir nem descer. O avião não. Nós temos as aerovias. E as aerovias é como se fossem estradas imaginárias, onde o piloto ele tem que ter muita atenção e os controladores de voo também tem que ter muita atenção. Então tem regras de voo relacionadas à distância entre uma aeronave e de outra, que tem que ser respeitada pelo piloto e controlado pela torre de controle. Mas objetivamente a resposta para vocês tem um voo chamado de voo vetorado, onde a responsabilidade de afastamento, controle, etc., do piloto e das aeronaves é da torre de controle. Então é uma responsabilidade muito grande. Então a vigília ela é constante. O voo ele se dá de uma forma em que o piloto ele tem que estar atento ao painel de controle, tem que estar atento à velocidade em voo, tem que estar atento aos instrumentos. Por exemplo, às vezes a gente sobe um pouco a altitude, recebe uma frente fria e um instrumento daquele pode congelar. Se a gente não estiver atento a esse congelamento, se a gente não estiver atento às intempéries, à formação de nuvem, presença de pássaros, então tanto o piloto quanto o copiloto, eles precisam estar atenção o tempo inteiro, tanto interno quanto externamente. No que diz respeito à aviação de segurança pública, esse cuidado ainda é maior, tanto para os pilotos de avião quanto para os pilotos de helicóptero, até porque nós estamos envolvidos em situações mais críticas, muitas vezes fazendo um transporte de tropa, entrando em locais onde a criminalidade esteja atuante. Isso tudo a atenção ela precisa ser redobrada. Então, a questão do cochilo durante o voo, ele é exclusivo para algumas categorias de aeronave e em voos que tenham pilotos substitutos. Tem aeronaves que têm um piloto só, tem aeronaves que têm a exigência de no mínimo 2 pilotos e quando o deslocamento é muito grande, por uma questão de recomendação de trabalho, da própria dinâmica de voo e por ser cansativo, você tem um outro piloto que faz revezamento. Mas não, os pilotos eles não fazem cochilinhos no dia a dia das suas jornadas de voo. Não é o caso. Nem o nosso, que a atenção é bem severa durante todo o percurso.